Boa tarde, irmãos. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Obrigada, Joana. Toda espiritualidade amiga que nos recebe aqui para mais um dia abençoado. Que possamos estar com nossos ouvidos atentos, nosso coração aberto para as mensagens que vamos ouvir aqui hoje com a nossa professora querida Adriana. Graças a Deus. Boa tarde. A gente continua na obra, no item Mitos, Ilusão e Realidade, quando Joana nos convida ao seguinte. Antes de iniciar, queremos honrar nosso querido Chico Xavier, que hoje completa 115 anos de sua existência entre nós, né? Se estivesse vivo, faria 115 anos. Nosso preito de gratidão para o amor, Chico. Quando a criança não consegue amadurecer psicologicamente, após o período de desenvolvimento do seu pensamento mágico, transfere aquelas construções para todas as fases da sua existência física, mantendo-se um indivíduo mendaz, que se refugia na criatividade imaginativa para liberar-se da responsabilidade dos atos imaturos. Entretanto, a conduta de pais dominadores que se sentem compensados pelo amor em carência, com a bajulação e a sujeição da prole, impõe que a fase mítica permaneça na estrutura da personalidade infantil, vendo, inclusive, nos filhos, mesmo adultos, os seres em formação que gostariam de continuar dirigindo. Trata-se de um conflito que se transfere de uma para outra geração, cada vez com resultados mais danosos. Bem, aqui Joana nos traz a ideia dessa visualização criativa da criança, que, quando criança, usa os pensamentos mágicos, né, para misturar-se com a realidade, sem
ideia, muitas vezes, do que faz, né? Mas ela aponta que essa criatividade imaginativa pode permanecer no adulto, né? Quando esse indivíduo cresce, mas permanece com uma infância psicológica, preso a ela, né? E isso é potencializado com os pais. Quando infantilizam essa criança, esse adulto, ou mesmo quando estimulam na criança determinadas condutas, né? Tipo a mentira da criança, que é muitas vezes um insight, né, criativo para sair de alguma situação, ou determinadas condutas típicas, né, não apropriadas para a criança, mas estimulando uma infantilidade nas condutas, né? O que leva esse indivíduo a ficar aprisionado nessas questões psicológicas de fuga da realidade, né? Ele busca, muitas vezes, artifícios de evitar contato com a verdade ou com a realidade, porque prefere não se envolver, não amadurecer, né? Muitas vezes é o que acontece. Quanto às questões da imaginação, é comum, né, a criança se utilizar, e quando o indivíduo amadurece, né, utiliza essas questões da imaginação de forma saudável, né? Por exemplo, quando nós criamos o nosso lugar sagrado para meditar, né, a gente utiliza a nossa criatividade imaginativa saudavelmente, né, elaborando aí um lugar de tranquilidade para podermos nos desdobrar para a mente, né? Quando eu era criança, né, aos 9 anos, eu também tive esses momentos, né, de criatividade, assim. Eu era professora e os meus alunos ali na garagem de casa, todos invisíveis, né? Então eu pegava a caderneta do meu pai da faculdade e falava os nomes de cada um por inteiro. Eu mesma respondia presente, eu colocava ali, né? Eu me virava para o quadro, dava a aula toda, ali era minha aula, ninguém podia interferir, né? Fazia a mesma coisa. Pois é. Meus pais até me deram um quadro de giz, eu ficava lá, ó, dando aula para o vento. Pois é. É a fase. Hoje em dia a gente está aqui com alunos. Pois é, hoje a gente está materializando, né? Mas acontece. Incentivar essa criatividade na criança reputa-se saudável, né? O que não é saudável é levar essa confusão entre fantasia e realidade para a vida adulta, né? O que a gente vai ver daqui a pouco com Joana. Só para fazer uma parte do pensamento mágico na criança, e como a gente ainda carrega isso hoje, até hoje, né? A gente tinha diversas situações, todos vão lembrar, quando a gente era pequeno, né, o que os pais faziam com a gente, né, para tentar controlar a criança. E eles utilizavam justamente a questão do pensamento mágico, mas a criança, ela absorvia isso e ela carrega isso para a vida adulta. Então, por exemplo, se você não ficar boazinha, né, se você, vamos, tem até uma história que era assim, conta da Cris, né, que ficava na pracinha, não é? Teve a história sua? Exatamente. A Dani está falando que se ela não se cobrisse, o lobo mau ia pegar ela. Até hoje ela se cobre. Isso é um pensamento mágico, né? Eu ia contar da Cris, que ela ia na pracinha, na hora que a Iraci falava assim, tem que ir embora, ela e o irmão, né, o Marcelo, eles não queriam, ela falava assim, vai vir o homem do saco, né?
Até que um dia apareceu um cara lá que ela achou que era o homem do saco, os dois saíram correndo, e aí tem medo do homem do saco. Mas esse pensamento mágico, ele se faz, né, tanto positivamente quanto negativamente, e a gente carrega isso para a vida adulta, como é o caso do exemplo perfeito que a Dani deu. Até hoje ela se cobre, né, por causa do lobo mau. As músicas traziam a questão do lobo, da cuca vai pegar e tudo mais, né? E essa criança com medo, ela traz esse medo para a fase adulta, e ela traz algumas questões. Então, você vai encontrar esse pensamento mágico na religião, nas estruturas sociais, e a gente vai vendo que, muitas vezes, a gente está amarrado a esses pensamentos mágicos, achando que algo pode acontecer. Vamos supor, só para... Não vou tirar mais tempo da sua aula. Em fatos de coincidência, né? Vamos supor que a Luísa está aqui escrevendo, né? E aí eu falo assim, está escrevendo por quê? Devia estar prestando atenção na aula e está escrevendo, né? Ela vai ver, se ela ficar escrevendo, ela não vai conseguir dar aula. Aí vamos supor que ela vai começar a dar aula e aí ela para e diz assim, ai, deu branco. E aí eu vou falar assim, puxa, fui eu que com o meu pensamento fiz ela passar por essa situação. E aí até me aciona uma culpa, porque eu acho que foi o meu pensamento que interferiu. E que, na verdade, não foi esse o caso. O pensamento ele pode interferir, ele pode, mas tem um processo dela, né, interno dela. Então, esse pensamento mágico ele começa a trazer essas coincidências e a gente começa a achar que a gente tem um processo ali em cima e que não é nada disso, né? E aí esses adultos acabam manifestando isso. Ela está falando que o uso abusivo do diminutivo na comunicação, né, acaba mantendo a pessoa num estado infantil. Na verdade, a gente não deveria usar esse tipo de coisa nem com a criança e nem com o idoso, que é pior ainda, porque tira do idoso toda a sabedoria que ele né, teve durante a vida, na existência, na vivência, e você começa a infantilizar o idoso, tirando dele a autonomia dele como ser humano, né? E a criança, quando você usa muito o diminutivo, você mantém ela ali numa posição onde você não permite que ela cresça, né? Então, você abaixa para falar com a criança, tudo bem, mas aí você fica, tide bonitinho, não sei o que lá. Isso, a criança sabe que não é você. Então, isso não é legal. Quando você fala, né, carinhosamente, e como você fala, a criança se sente muito mais respeitada dentro do universo dela. É muito interessante, né, essa questão. E as expressões, por exemplo, meu príncipe, minha princesa, deve se evitar, né, também, porque cristaliza esse indivíduo numa zona que não permite o amadurecimento psicológico dele, né? Mas vamos em frente. A falta de honestidade do adulto para autoanalisar-se e assumir a coragem de libertar-se de todos os impedimentos e amarras que o detêm nas fixações do passado, responde por condutas de tal natureza. A sua insegurança íntima produz o ditador, que se cerca de leis injustas e atos arbitrários, de guardas ferozes e cuidados especiais, intimidando, destruindo e fazendo-se detestado como forma de sentir-se realizado. No ódio que lhe votam as vítimas, ele sente-se homenageado, porque temido, transferindo os seus medos em relação a tudo e todos, para os demais, em relação à sua pessoa. Então, aqui, a Joana traz essa questão da falta de honestidade que o indivíduo tem para se autoanalisar. E no processo de autoconhecimento, a gente vai observar que é o primeiro passo, né? É a honestidade emocional de si para consigo, de perceber como está funcionando, o que está regulando,
né? Aonde que está parando a vida, né? O que está pegando em algumas situações? E se fazer esse movimento consigo, necessariamente, não precisa ser na frente de ninguém, óbvio, né? Mas terapeuticamente ou nos seus momentos de interiorização. Então, essa honestidade para nos perceber o que está desviando a nossa personalidade é muito importante. E aí ela fala dessa insegurança íntima, né, que leva a indivíduos a se manterem numa zona de manipulação, né, de controle, de poder, de arbítrio, né, e até de crueldade, né, de forma ditatorial, para controlar o outro, né, destruindo, diz ela, fazendo-se detestado como forma de se sentir realizado, porque está no controle, né? Ou, melhor, um controle aparente, porque ela vai dizer depois que todas essas situações é uma fuga tão feroz, psicológica, da própria personalidade, que vai induzi-lo a momentos de angústia profunda, posteriormente, né? Escamoteando o medo de se conhecer, o medo de enfrentar coisas que para ele não é bom, né? Então, vamos dizer assim, tudo que ela traz nesse capítulo, né, mitos, ilusão e realidade, é como se fosse assim, gente, um grande aquário que corresponde à nossa mente, com várias partículas, né, de emoções ou de vivências ou de emoções, né, em que se cristalizou ali, orbitando no nosso consciente e no nosso inconsciente. Vira e mexe no trânsito da vida. As situações que nós vivemos servem como disparos dessas partículas, né? E nós vamos experimentando, ora um sentimento, uma emoção, sei lá, de tristeza, né? Ou de, no caso aqui, né, de ira, ou de um desforço qualquer, né? Levando esse indivíduo a ficar, muitas vezes, preso a um estado emocional inferior, né? Que necessariamente ele não precisaria. Porque o autoconhecimento leva-nos a um natural domínio sobre as nossas emoções, né? É natural ter emoções, por exemplo, de raiva, de tristeza, são emoções primárias, é natural. O que não é natural é o indivíduo permanecer nessas zonas dessas emoções por longo tempo, muitas vezes ferindo o outro, né? Se desconectando, se desalinhando. Então, nesse oceano grande, nós vamos dominando as nossas esferas orbitais de emoção, para nos manter em alinhamento. Ok, surgiu essa situação, eu fiquei, né, temporariamente, vamos dizer assim, fora, mas respiro e retomo o equilíbrio, né? Eu não sou muito de me irritar. Pelo menos eu não transpareço, mas é verdade mesmo. É uma questão muito íntima. No trânsito, eu não costumo me irritar. Mas determinadas pessoas que eu convivo, quando eu ando com elas, nossa, mãe do céu. Então, eu fico fazendo o trabalho do pacificador. Calma. Né? Não precisa fazer assim. Né? Já aconteceu com você? Gente, é incrível como as pessoas se desconectam. Né? O mito aqui do ditador, do arbitrário, né, do vingador, aparece na hora, né? E você tem que fazer o papel daquela mãe pacificadora, né, para poder a coisa harmonizar. Não é fácil.
Os mitos que remanescem do período infantil ou da falta de maturidade do adulto, sob a ação de arquétipos específicos, trazem de volta à consideração os velhos conceitos em torno de deuses, semideuses, magos, fadas, fantasmas, crendices, como forma de aguardar proteção em deidades superiores que chegarão magicamente para o salvar da maldade humana, da sociedade injusta, dos amigos infiéis. O pavor que lhe infundia o pai ao alcançar a idade da razão transfere-o para Deus, que reflete a imagem detestada do genitor físico. A mãe arbitrária construirá no inconsciente a bruxa má, invejosa, que será vencida pela interferência da fada madrinha. Vocês lembram dessa novela? Lembra? Eu não sei exatamente qual que era o nome do personagem, né? Mas essa de baixo, Senhorzinho Malta, pois é. O quanto que mexeu com o inconsciente dos homens, né? Imagino como deve ter sido dentro dos lares, todo esse arrojar aí de poder, de manipulação, né? Sou eu que mando e quero ver quem não obedece, né? É isso? Não faz ideia, não faz? Pois é, não era da sua época, Luísa. Pois é, até teve reprise, mas acho que nem reprise você pegou. Mas é isso. Quem não, né? Quem não? Tive a influência dos dois, né? Na parte de pai, na parte de mãe. Nem queiram saber o que sobrou para mim, né? Porque eu também tive um cavalo selvagem dentro de casa, que era o meu filho do meio. E precisei utilizar muitas vezes desses artifícios para poder domar a fera, né? Porque antigamente o Di falava nas palestras na década de 80, hoje ele não pode mais falar isso, porque senão ele vai preso. Mas o Di falava que precisava evangelizar a criança, educar a criança com o cinturão numa mão e o evangelho na outra. Não sei se vocês lembram disso. Mas hoje não se pode mais falar, sai de baixo, né? Então, nós temos essas interferências naturais, né, que precisamos muitas vezes usar. Nós temos a doçura e a firmeza, né, para educar. Para nos educar e para educar os outros, né? O bom, o X do processo evolutivo é nós termos a consciência exata de quando podermos usar a doçura e a firmeza. Porque realmente, né, Luísa, nós precisaremos, porque espíritos que precisam de evolução virão a nós. Estamos aqui todos num processo, né, de troca, de aprendizado e esforço mútuo, né? Hoje eu falei com a minha filha, e eu vou agora fazer um desabafo aqui, né? Lembrando das crianças problemáticas, né, daquelas que precisam realmente ser contidas, né? Eu não sou da área, mas eu acho que a Dê e a Luísa poderão complementar mais. Existe uma responsabilidade nossa, enquanto pais, na educação desses filhos, né? Já falava Maíse Braga na palestra dela, dizendo que estava tomando um café e, do lado, viu um menino destratando a mãe de cima a baixo, contando todos os impropérios para a mãe. Essa mãe não teve dúvida, pegou esse menino, levou para trás da pilastra próxima, e quando ia bater, ela olhou para Maísa, e Maísa disse: não se preocupe, eu posso morrer, mas não vou contar da palmada que ele vai levar. Né? Porque é necessário, às vezes, um espírito rebelde. Eu estava em Curitiba em dezembro, quando eu vi estarrecidamente na nossa frente, tomávamos um café também na calçada, uma criança
na beira da calçada, na rua, dando um escândalo, se jogando, se batendo no chão e batendo na mãe. E essa mãe completamente omissa. Então, nós precisamos ter a consciência de que nossos filhos são espíritos. Que, como espíritos, estão ali sob nossa tutela para serem educados. E amar também significa dizer não. Amar também significa dar algumas, digamos assim, palmadas leves, né? Não, e agora não posso mais falar sobre isso, senão eu vou ser cortada. Mas eu, por exemplo, tive uma avó que, quando nos olhava, pelo olhar, nós já sabíamos que não podíamos fazer nada. Né? Quem não teve, né? Acontece que o mundo hoje vive uma revolução moral muito grande. Nós vivemos uma guerra sistêmica, né? E, muitas vezes, situações de conflitos não são resolvidas tão simplesmente. Nós precisamos educar as nossas crianças para libertá-las do jugo delas mesmas, do passado, mas também de tudo aquilo que fora delas impede o crescimento evolutivo. Eu ligava para minha filha e dizia: filha, você lembra qual que era aquele programa mesmo de TV que uma terapeuta era chamada para ir na casa dos pais para resolver a criança rebelde? Aí ela, exatamente, ela que me respondeu. Isso, gente. Mas parece que antes tinha um outro, eu não lembro exatamente. Tinha um outro, né? Pois é. Aí nós conversamos: como é que você vai? Tudo bem, tudo bem. E aí ela desabafou, ela disse: mãe, ontem foi o dia mais infeliz da minha vida. Eu fui ouvidos, né? Dei meus ouvidos. E ela disse, ela é advogada e é uma criatura linda, super meiga. Espírita, presidente de casa espírita por um tempo, no nosso lugar, enfim, trabalhadora da casa. E muito ativa, mas muito meiga. E ela disse: ontem foi o dia mais infeliz da minha existência. O que aconteceu? Estava defendendo um caso de uma criança por abuso paterno, pedindo a guarda para a tia. E na defesa oral que ela teve que fazer em outra cidade, diante dos pares daquela instituição, ela obteve o julgamento de que a criança deveria, com todas as provas existentes nos autos de abuso, que a criança deveria ser entregue ao pai, pelo princípio do interesse maior da criança. E ela contava para mim: mãe, eu estou beirando quase a loucura aqui, tal, porque ela se envolve emocionalmente, né? E nós falamos para ela: você precisa de uma catarse. Você precisa fazer algo hoje à noite que libere você dessa emoção. Porque você não sabe, veja bem, você não sabe, eu vou contar o que eu contei para ela. Você não sabe, filha, qual a rota da dor para este espírito. Você não sabe aonde o gongo de Deus vai soar para interromper essa situação. Você fez o seu melhor papel. Você fez um trabalho extraordinário. E certamente a espiritualidade está acompanhando. Ela dizia que num determinado momento, ano passado, conheceu ele e a tia, 9 anos, o rapazinho, o menininho. E quando eles se viram, a tia falou para ele: fulano, olha as doutoras que estão cuidando do seu caso. É para elas que você reza toda noite. Olha aí. E um menino, a coisa mais linda. Parecia que não era do planeta, de tão belo.
Então, nós não sabemos qual a rota da dor desses espíritos. Se vai haver o gongo de Deus soando ou não a finalização da prova. Mas o que importa no momento? O melhor trabalho nosso. A consciência de tranquilidade, que tudo está sob domínio maior. Esse é o nosso trabalho de autoconhecimento, de não deixar que essas emoções, muitas vezes, né, que vêm de fora, perturbe o nosso interior, trazendo emoções íntimas que são nossas. E é por isso eu estou abordando essa questão, porque Joana vai nos trazer no livro Conflitos Existenciais, que as fugas psicológicas também são normais, também são saudáveis. Olha que interessante. A gente está tratando de mito de ilusão, onde o indivíduo estagia em determinada situação que não consegue sair, a gente vai ver daqui a pouco. Mas também há situações em que a fuga psicológica é terapêutica, é saudável, para evitar convivências enfermiças. Ela diz o seguinte: é normal que ocorram algumas fugas psicológicas no dia a dia da existência humana, em forma de recurso neutralizador do excessivo volume de informações que bombardeia o indivíduo, através dos diversos veículos de comunicação de massa, das conversações raramente edificantes, das convivências enfermiças. E aí ela fala da catarse. Então, nós precisaremos, em algum momento, também, é natural a gente ter alguma fuga psicológica para evitar. O que a gente não pode evitar esse tipo de conflito íntimo, né? O que a gente não pode é permanecer por muito tempo numa fuga psicológica. Então, a autoavaliação é fundamental. Você falou da educação, né? E uma coisa que me veio na cabeça é que, sobretudo, a educação ela se dá pelo exemplo. E essa coisa que você disse também sobre os momentos de doçura e momentos de firmeza, é isso que é a plenitude. É quando a gente sabe usar todas as potências nos momentos adequados de usar. Por isso que nada é bom e nada é ruim. Depende se você está fazendo isso com consciência ou sem consciência. Perfeito. Então, olhemos com carinho dentro de nós para essa mãe arbitrária ou para esse pai controlador, manipulador, que às vezes irrompe em alguns momentos, né? Os conflitos da afetividade no lar inspirarão a confiança em um amor romântico, estilo medieval, que virá arrancar a vítima do encarceramento emocional em que sofre solidão e desconforto. A vida para essas pessoas passa a ter o seu lado de realidade pleno, embora todas as suas aspirações estejam centradas no mundo do encantamento, certas de que em um momento ou outro tudo se alterará e viverão felizes para sempre. Essa ilusão de que a vida física é o todo, a proposta essencial do existir, produz terríveis conflitos, porque confiando com total dedicação no mundo material, as próprias injunções do desenvolvimento do ser apresentam-lhe a fragilidade estrutural em que se apoia, e isso produz-lhe desencanto, dor e desfalecimento nos ideais. Muito interessante essa parte de ilusão que Joana nos traz, né? É muito interessante porque aí talvez a Dê possa
aprofundar um pouco essa questão quando a gente conhece corações queridos que estagiam, por exemplo, num relacionamento tranquilo, aparentemente razoável, né, de todos os pontos de vista, mas esse indivíduo não está pleno, não está feliz, né? E é tão interessante, porque enquanto eu vos falo, meus amigos, tantas questões vêm à mente de situações conhecidas. Nesse final de semana, recebemos também situações de um casal em que ela, já portadora de graves conflitos psicológicos, encontra uma pessoa, começa a se relacionar, ela que em crises se automutila, conheceu esse rapaz, começam a namorar, e nesse final de semana nós recebemos a informação que ele, numa discussão com ela, jogou a cabeça na escada, também se automutilando. Então, são personalidades, né, com transtornos. E a gente vai perceber, no estudo de Joana e de Hermance Dufour, que as sombras se atraem. Então, relacionamentos não é só pela parte boa, né, mas é também pela sombra que tu tem, atraindo no outro para, através dessa projeção da própria sombra, você entrar num processo de amadurecimento psicológico, né? Então, o ruim é quando o indivíduo estaciona, cristaliza a mente. A gente lembra de uma das obras de André Luiz, onde um instrutor contava a história de uma menina que foi preterida pelo noivo por outra, e ela entrou em loucura. E permaneceu 200 anos no plano espiritual, chamando pelo noivo, num processo de psicose total, né, de loucura propriamente dita. Veja quanto tempo esse indivíduo estagiou nessa zona, né, num processo de desamor profundo, porque é o que a gente vai visualizar. É um processo de desamor, onde nós precisamos reconstruir a nossa amorosidade por nós mesmos. E quem quiser se aprofundar nessa questão, nós sugerimos o capítulo 23 desse livro, para juntar com Joana, que é Laços de Afeto, de Hermance, Caminhos do Amor na Convivência, sob o título Calabouço dos Sentimentos. Calabouço dos Sentimentos. Como a maioria de nós, reencarnados, não é? Todos nós tivemos relações passionais não saudáveis, estamos reconstruindo as nossas emoções sob a luz do Evangelho do Cristo, onde se pede para se amar a si, ao outro e a Deus, nesse cuidado salutar, para que não venhamos a cristalizar o pensamento, como essa criatura que passou 200 anos, né, precisando ser resgatada para a reencarnação pelo próprio noivo, que a rejeitou, que foi convidado ali a ressarcir num laço kármico daquela situação, né? Então, são ilusões que prendem o indivíduo nesse castelo ilusório de que vai vir o príncipe encantado, mesmo numa relação tranquila, que não é ainda ideal. Glorinha nos falava, nossa parceira de curso, que não está hoje aqui, de uma amiga dela, da filha dela, que já acabou 7 relacionamentos, porque todos os 7 ela acreditava que era a alma gêmea dela. Mas o 7º também não deu certo.
Né? Aí vem Hermance e Joana dizendo assim, nós precisamos matar as idealizações. É o grande perigo. É a gente idealizar as criaturas. Não vai vir príncipe encantado. É melhor que a gente saiba logo agora. Né? Pelo menos não nesse planeta. A gente pode trabalhar para irmos um dia para Marte, que lá já tem 1000 anos de evolução além daqui da nossa. Né? Então, se a gente puder trabalhar bem nessas e nas próximas vidas, a gente pode conquistar. Nem vai vir um príncipe encantado, nem a gente é a princesa encantada. Pois é. Então, é uma coisa assim, bem... às vezes a gente até enxerga no outro o príncipe encantado que a gente gostaria, e como é que a gente se sente bem por saber que um príncipe encantado se interessou por nós, né? E aí a gente se sente a própria princesa, né? É um mundo meio fantasioso, porque é uma insistência de não querer ver a realidade do que está acontecendo. Esses conflitos dentro de casa, eles demonstram que alguma coisa não está funcionando. Então, os nossos olhos, né, mergulhados nessa fantasia interna, nessa esperança de viver esta história de amor, né, ou muitas vezes, como a Adri falou, esse castelo lindo, né, todo protegido, na verdade, essas paredes vão ruir e vão desmoronar mais cedo ou mais tarde. Se a gente não ver que esses conflitos eles demonstram que alguma coisa não está funcionando, que alguma coisa está errado, que são os nossos olhos insistentes em transformar aquilo em alguma coisa boa, mas não é, a gente vai ter problemas ao longo do tempo. E quanto mais o tempo passa, mais isso se aglomera. Então, esse alerta que ela faz é, na verdade, para que a gente possa tirar essa vendinha de ilusão, né? Que seria tão bonita essa história, e acolher a nossa história com verdade. Porque todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos, todos nós, mais cedo ou mais tarde, a gente pisa na bola, a verdade é essa. Mas o que a gente está vivendo é realmente o que a gente quer, ou a gente está tentando encaixar o outro dentro de algo que a gente gostaria? Se as meninas se fizessem essas perguntas logo ao conhecer alguém, né? Essa história de que eu encontrei meu príncipe encantado, ele é tão parecido comigo, ele é igual a mim, não é nada. Você vai ver a diferença logo, logo. Quando ele vira sapo, né? Às vezes um sapo que, nossa senhora, não. Então, é você olhar a verdade, né? Você está disposto a conviver com aqueles defeitos? Aqueles defeitos, você, quando enxerga, você tem a oportunidade de escolher. Esse defeito eu não ligo muito, este aqui eu ligo. Este aqui faz realmente diferença, eu não quero conviver com isso. Ah, mas esse aqui está tudo bem, algumas pessoas não gostam, mas eu não ligo. Ou você está fingindo que não liga para ter aquilo que você acha que você tem que ter. Amar apesar de, né? E é isso. Aí entra o para sempre. Existe para sempre? Quem que falou para sempre, né? A gente, desde pequena, né? A gente ouve. E viveram felizes para sempre. Mas que para sempre? Nós somos seres que estarão vivos para sempre. Mas com quem a gente vai estar, eu duvido que seja aquelas pessoas que a gente estava em alguma existência. O universo é enorme, o mundo, as existências infinitas. Então, a gente está aqui na Terra é para outro propósito, né? Sem dúvida, né? É muito interessante essa questão, porque se a gente fosse, por exemplo, mergulhar em algo que o objeto do seu sonho, se você conquistasse, esses indivíduos que têm esses anseios ilusórios, se atendessem ao coração,
quando conquistassem, caem numa angústia profunda, num vazio profundo, porque a questão não é o outro, é ele que está desregulado, num processo de desamor, de abandono de si profundo, né? Com uma visão distorcida da realidade, como se o outro fosse fazer tudo o que era necessário para que ele alcançasse a felicidade, né? E nós vamos observar, né, que, na verdade, ninguém tem o poder de nos dar a real felicidade, né? A real felicidade é conquistada dentro de nós, no templo sagrado do nosso coração, né? Apenas nós podemos desenvolvê-la. O outro pode facilitar, pode realmente compor alguma coisa, né? Somar, né? Mas a real felicidade, aquela que ninguém tira e que é perene, indestrutível, né? Em relação ao tempo, ao espaço, às construções materiais, essa é a felicidade real, que nós conquistamos com o esforço de nos amar, de nos reconstruir em valores, em realização perante o outro e com Deus, né? A crença firmada na ilusão, ela continua, de que tudo é duradouro, senão eterno, no mundo terrestre, propicia o choque com a realidade dos fenômenos das transformações incessantes, que ocorrem por força da própria transitoriedade da matéria e de tudo quanto ela se reveste. O ser profundo, aí ela muda, olha só, ela muda nesse momento aqui de contexto. Falamos das ilusões, de tudo que engoda, né? Aí ela diz, o ser profundo. Quem é o ser profundo? Nosso espírito, né? É resistente às situações da mudança das ocorrências humanas ou fenomênicas do habitat, construído de energia pensante, que independe dos fatores transitórios do corpo somático, a ele pré-existente e sobrevivente. Portanto, uma realidade que vence tempo e espaço, avançando sem cessar. Transitar da ilusão, ela conclui, transitar da ilusão para a realidade é imperativo para a aquisição da harmonia pessoal, da felicidade íntima. Então, a gente viver nesse fluido que é a vida, nesse ir e vir das experiências, selecionando, aprendendo a selecionar, né? Aquilo que realmente é construção edificante, é nobilitante, é projeto para a vida espiritual, daquilo que não é o nosso desafio. Porque realmente, enquanto corpo físico, tudo perece, tudo muda. Na lei de Lavoisier, trazemos ele para servir de apoio. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a gente lembra, por isso que a gente colocou essa água aí no post, com essa gotinha, né? Lembrando que a própria água, como molécula, né, ela tem vários estados. Nós sabemos hoje que não são só 3 estados, mas são vários estados da água, né? Dentre eles, o estado do plasma, que é aquele estado em que a água fica sólida e líquida ao mesmo tempo. Muito interessante. O plasma. O estado do fluido, o estado fluido da água, em que ela se transforma em puro fluido. Mas a água também pode ser onda. Olha que interessante. Pode ser raio, né? Além de ser líquido, sólido e gasoso. Então, e nós somos o que dentro de nós, o nosso corpo humano? Né? Pura água. Nós temos nada mais, nada menos do que 8
aliás, 7 octilhões de átomos dentro de nós. Nós somos uma usina de energia pensante, onde, como ninguém fica para a semente, obviamente, tudo isso vai eclodir para o solo de volta. Mas a energia pensante, que somos nós, espíritos, permanecerá, né? E quando nós reencarnamos, nós aprendemos no livro Estágio em Quarta Dimensão, de Isilda Carvalho de Pina, que é um livro de universidade, de estudos espíritas superiores, para quem quiser aprofundar essa questão, que nós, o nosso perispírito, tem camadas orbitais. São 9 camadas concêntricas, onde cada camada responde por alguma questão ligada ao nosso desenvolvimento humano. E nessas zonas orbitais do nosso perispírito remontam as questões dos traumas, as questões das matrizes pré-existenciais dos conflitos. Que nós aqui podemos movê-las a nosso próprio benefício, modificando-os. Seja quando elas são densificadas no corpo físico através de doenças, como o câncer, por exemplo, seja através do nosso próprio trabalho de autoconhecimento terapêutico, quando elas assomam, né? Então, imagine agora esse grande mar dentro de nós, com essas questões de conflitos ainda para serem resolvidos, que horas emergem, horas submergem. Mas que nós temos o poder de integrar tudo isso como um ser consciente. E o nosso propósito é também atingir o valor não só da presciência, mas da perconsciência. Perconsciente é o olhar profundo. Então, imaginemos, no conceito da física quântica, o observador externo, olhando para o nosso mar interno, com todos os processos ali acumulados na nossa historiografia, que ora assoma, ora não. E nós vamos ter um olhar perconsciente. Quanto mais a gente evolui, nós vamos aprendendo de nós, sobre nós. Como nós funcionamos, por que essa tristeza que não passa, por que essa raiva por alguém, né? Eu já ouvi uma mãe dizer, por exemplo, assim, eu tenho ódio do meu filho. Né? Por quê? Aonde a matriz ali instalou-se? Qual o recurso salvador, curador, para que determinada zona não domine o contorno inteiro? Né? Muito embora o objetivo do autoconhecimento não é fugir do trauma, né? Mas é observá-lo para nós nos iluminarmos, né? A fim de que ele não nos dirija mais os posicionamentos e a rota kármica. A gente possa sutilizar essas emoções, sublimar os sentimentos, elevando o nosso padrão à zona mais alta da consciência, né? Então, tudo é possível mudar dentro de nós. Nós somos energia pensante, mutante. Determinada emoção, ela não necessariamente precisa nos dominar. Eu me lembro que numa das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec, ele contava que um jovem, adolescente, foi abotoar o cinto da calça. E como ele não achava ou não conseguia abotoar, naquela época, não é? 2 séculos atrás, não sei exatamente como é que eram os cintos, mas enquanto ele não achava, ele não conseguia, teve um ímpeto de loucura,
de raiva e entrou em crise. E aí ele falava da bilis, da questão fisiológica, da eclosão, da raiva e tal, mas também da questão psíquica, né, conflituosa, tormentosa, tal. Você imagina a criatura não conseguir entrar em crise, em distúrbio, né? Precisa ser olhado com o olhar espiritual, né? Dessas questões todas, para que a gente consiga compreender que podemos e somos mais do que as nossas emoções, né? Buscar o apoio do conhecimento, a fim de discernir o que é ilusório e o que é verdadeiro, o que tem estrutura resistente ao tempo e às transformações culturais, e aquilo que apenas engoda, oferece ensejo de amadurecimento psicológico, de realização interior. Com essa determinação, os apegos perturbadores, os ciúmes injustificáveis, as angústias da ansiedade sem sentido, as decepções infantis, ante os acontecimentos normais do desenvolvimento dos fenômenos, cedem lugar à libertação de pessoas, coisas e prazeres, que, embora sejam motivação para viver, não constituem a razão única da vida. Que lindo, né? Como é libertador o processo de autoconhecimento. Em um determinado momento, o indivíduo se vê livre, porque todas essas injunções criadas por ele mesmo não mais têm poder de paralisá-lo, né? Na verdade, ele entende que tudo faz parte do processo de evolução, que todos aqui que nos ajudam na vivência e convivência trazem o quantum de cada um para a soma de nós mesmos. E que, unidos com as nossas energias, cada um ao seu modo, ao seu tipo, ao seu tempo, todos vamos uns auxiliando aos outros nessa grande fraternidade, nesse tempo, nessa era nova, para a construção do homem novo, da nova era, né? Essas emoções, essas pessoas, essas construções que fizemos, né, estamos refazendo, né? E nós lembramos que são importantes, porque muitas vezes são estímulos que vêm conosco de milênios, né? Mas não precisamos repetir determinados padrões, né? Tem padrões que nós não precisamos repetir mais. E esses apegos é um tipo de padrão perturbador, né? A dificuldade, por exemplo, do indivíduo trabalhar a independência emocional ao lado do parceiro ou da parceira. Por quê? Né? E quando nós entendemos como é maravilhosa a autonomia afetiva que o indivíduo conquista para dizer, isso não vai mais me perturbar. Eu estou tão tranquila, né? Eu estou tão bem, eu estou tão satisfeita comigo, na minha construção, não vou me perturbar com a criatura. Com determinada postura ou circunstância ou fato acontecido, seja porque você não tem possibilidade de interferir para que seja diferente, né? Seja porque também aquilo não pode interferir tanto no seu processo de construção. Quando chegamos nesse patamar, realmente podemos nos sentir pacificados, né? Porque a culpa já não vai mais interferir. Não que não esteja, elas estarão lá. Mas nós vamos olhar como que de fora para dentro de nós. E vamos ver aquele panorama suavizado. Não é verdade? Essa é a grande conquista da nossa alma. E que a alegria nos impulsione. Porque esse movimento
é com muita alegria, não é uma coisa superficial, né? É alegria de espírito, que se conhece, se ama, se protege, para que nenhuma experiência infeliz a gente venha a permitir conosco. Nós nos lembramos do Di novamente. Teve uma das palestras. Eu vou comentar isso só para a gente também entender que nós não somos seres superiores, né? Já vou passar para vocês. Só um minutinho. Nós não somos seres superiores, nós somos seres em aprendizado, né? E o Di rezava, contando que rezava, pedia a doutor Bezerra para tirar aquela mágoa dele, daquela criatura, porque ele não aguentava de guardar aquela mágoa no coração, olha só. Né? E aí diz que, em certo momento, o doutor Bezerra de Menezes veio e disse, ô, meu filho, você me chamou? Pegue aqui, coloque essa toalhinha molhada na sua testa. Você viu isso? Coloque essa toalhinha molhada na sua testa. Vai passar, meu filho. Vai passar. Não ligue mais para isso. Que gentileza, né, de doutor Bezerra. Indulgência, benevolência, perdão. O BIP do Evangelho que nos convida à superação. Né? Indulgência conosco, com os outros, né? E benevolência. Tudo passa. São realidades inalienáveis as ocorrências do nascimento e da morte, da velhice e das doenças, porque fazem parte dos mecanismos da vida física. Tornar mais aprazíveis os dias vividos no corpo, eliminar os fatores de perturbação que tornam a existência, às vezes, insuportável, fundamentar o conhecimento por meio das experiências, são opções ao alcance de toda pessoa lúcida. Eu gostei desse termo, lúcida, adorei. Que pode conseguir o desejado através do esforço para tanto. Prolongar a existência física e factível, não, porém, indefinidamente, por motivos óbvios. Sendo inevitável a morte própria ou dos seres amados, enfrentá-la com serenidade é um sentido de vida normal, que não deve surpreender nem magoar. Já pensou você ficar magoado porque fulano desencarnou, sem que você fosse pré-avisado pela espiritualidade? Tem gente que fica. É trabalhador de casa espírita. Gente, eu estou contando coisas, mas não é daqui não, tá? É de outra casa, por favor. Porque não foi pré-avisado pela espiritualidade, merecia ser avisado que ia passar por isso. Pois é. Não é? Então, as pessoas ficam muitas vezes querendo prender os outros aqui, até o Di, coitado, né? Eu me lembro que teve um determinado momento que o Divaldo chegou e nos pediu que orasse por ele. Sabe por quê? Ele dizia, gente, eu já estou quase atravessando a ponte. Mas ele pedia de verdade. Eu não quero perder o meu trabalho que já foi feito. Estou já chegando no final. Orem por mim. Vocês sabem o que significa isso? O quanto é difícil sustentar o indivíduo no equilíbrio e nessa lucidez. Não é fácil. As injunções totais, de dentro e de fora. Né? Precisamos mesmo, todos de oração. Todos nós, né? Trabalho e oração. E ninguém fica para a semente. Vamos encerrar, vamos fechar o nosso ciclo aqui em algum momento. Né? Que possamos estar lúcidos, como disse Joana, das nossas construções espirituais. Aceitar, ela encerra esse pedacinho. Aceitar os indivíduos como são, eliminando a hipótese de que são perfeitos, deuses ou semideuses do panteão da ilusão, funciona como termômetro para o equilíbrio da emoção
em torno da realidade da vida humana. Nem paixão, nem abandono diante da vida, mas consciência de como bem viver no relativo tempo terrestre. Interessante como Joana é tão transparente, profunda e acolhedora, né? Porque essa questão da aceitação é um valor que realmente nós precisamos conquistar para combater em nós algumas ervas daninhas. No livro Mereça Ser Feliz, só para encerrar, um querido benfeitor chamado Caibar Schutel, esse livro é de Hermance. Esse benfeitor, Caibar Schutel, enquanto encarnado, chegou a se questionar as vivências que ele teve com alguns companheiros espíritas pelo destempero de alguns. E ele ficava sem entender qual a origem daquilo. Talvez excesso de orgulho, de vaidade, né? E ele, quando desencarnou, foi procurar no plano espiritual, nas bibliotecas, né, do cosmo, algo sobre a nossa sociologia, a origem dessas questões. E ele foi estudar os perfis psíquicos dos religiosos. E ele descobriu qual o perfil psíquico do espírita. Eu nem vou contar aqui, porque está lá no livro, que vocês quiserem aprofundar, está lá no livro Mereça Ser Feliz, de Hermance Vanderlei. Tá? Mas tem algo que todos nós precisamos trabalhar. Tem algo que nós precisamos trabalhar. Mas que a gente trabalhe não com caratonha, né? A gente está aqui para desenvolver o afeto com leveza, com tranquilidade, né? Então, que essa aceitação, essa leveza, esse amor possa nos conduzir. Eu queria ter trazido uma música hoje, eu até compartilhei com Luísa, porque é uma música que eu mandei para minha filha para servir de catarse para ela. Eles participaram do Combrage, do Congresso de Juventude Espírita que teve em 2019, os meus 2 filhos. E vai haver outro, e eu falei, olha, se animem para vocês irem. E essa música é muito linda, mas eu não consegui trazer, gente. Mas eu trouxe a letra, um pedacinho dela. Não sei se as meninas querem comentar alguma coisa, porque aí eu já lia. Posso? A música se chama A Canção que a Gente Fez. E em um determinado momento, o refrão dela é do Projeto Carrossel. E o refrão dela diz o seguinte para a gente encerrar. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós. Mas vamos mudar. Não vamos nos entregar. Esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só para rir de nós. Mas não vamos desistir. Não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje. Encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. Como nos velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira, junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti para exercitar.
Obrigada, gente. Quem quer fazer oração? Vamos nos concentrar agora no Divino Mestre e pedir que Joana nos ilumine. Agradecemos hoje aos benfeitores amigos pela palestra, pela aula incitada. E também lembrando Chico Xavier, o cisco de Deus, que tanto nos deu. Obrigada, Chico. Obrigada, mais uma vez, pelos livros, pela iluminação, pelo amor e pela caridade demonstrado. Esteja conosco, Joana, hoje e sempre. Obrigada, querida. Obrigada a todos. Até semana que vem. Uma ótima semana para todo mundo.